Boa noite, pessoal. Bom, a aula de hoje vai ser funções de duas variáveis, certo? Assim, para a gente entender, vamos começar pelo menos entendendo o que é uma função de duas variáveis. Porque até então vocês só trabalharam com funções de uma variável. Sempre quando você tinha duas letras, uma das letras era considerada como variável e qualquer outra letra que tivesse era considerada como constante. Agora, na função de duas variáveis, acontece o quê? As duas estão variando. Então você tem que considerar as duas como variáveis. Como é que a gente vai pensar isso, né? Vamos observar aqui. Então primeiro a gente tem que estabelecer como é que seria a imagem de f. A imagem da função é f de xy é um par ordenado do R2, tá? Pertencente aos reais, né? A função é pertencente aos reais, tá ok? O par ordenado tem que estar contido no domínio de f, tá bom? Então, em outras palavras, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A função é do R2 nos reais, ou seja, eu vou te dar um par ordenado, vou substituir na função e tenho que encontrar um valor real, certo? E o par ordenado xy se torna f de xy, né, que é um valor só. Então, observem aqui, senhores. Aqui eu tenho três funções que eu resolvi escrever para vocês. Essa função f de xy é igual a x ao quadrado mais y. Né? O x e o y estão variando ao mesmo tempo. Aqui, f de xy, x vezes ln de y. Né? Aqui, x mais y sobre x menos y. Então, a gente pode ter todo tipo de função. A gente pode ter função produto, função quociente, função envolvendo o logaritmo natural, função envolvendo o exponencial, função envolvendo seno, cosseno, tangente, né? Funções trigonométricas. Tudo isso misturado, né, com as funções de duas variáveis. Tudo que a gente conhece em função de uma variável, a gente pode ver com funções de duas variáveis. Então aqui um exemplo bem simples, tá? Só para a gente entender como é que é. Seja a função f de xy, x ao quadrado mais y. Calcule f de 2 e 3. Então, onde tem x eu vou colocar o número 2 e onde tem y eu vou colocar o número 3. É bem simples. Vai ficar assim, ó. F de xy é x ao quadrado mais y. F de xy, no caso f de 2 e 3, é 2 ao quadrado mais 3. F de 2 e 3 vai ser 4 mais 3, que é igual a 7. Então a imagem do par ordenado 2 e 3 é o número 7. Então você viu que eu saí de um número no R2 e cheguei no número real. Tá bom? Então é só substituição por enquanto para a gente entender como é que funciona. E onde é que isso se aplica no cálculo? Aquela mesma história. Agora no nosso cálculo, né, cálculo aplicado, nós vamos ver limite e derivada, mais as derivadas. Mas antes de chegar na derivada, eu vou só falar aqui bem de leve sobre limite, mas em prova a gente não vai cobrar muito isso, vamos cobrar mais isso. Então, o limite de uma função de f de xy, né, se o limite existir, lógico, vai ser o zero, vai ser o número que a gente encontra como limite de qualquer função. As regras do limite que a gente aprendeu no cálculo 1 vai servir para esse limite aqui. Então, vamos aplicar aqui, ó, f de xy, a mesma função, só que o que eu vou fazer? Ó, calcule o limite de f de xy quando xy tende para 1, 0. Ou seja, o x está tendendo para 1 e o y está tendendo para 0. Os dois estão variando. Então, como é que ficaria? Limite de x ao quadrado mais y quando xy tende para 1 e 0. Então como é que fica? Eu posso substituir de boa assim? Posso, né? Porque tem alguns tipos de funções que existem restrições e tal. Essa aqui é uma função polinomial, a gente pode substituir nela sem medo de ser feliz. Então como é que fica? No lugar de x eu vou colocar 1, no lugar de y eu coloco 0, 1 ao quadrado mais 0 fica 1 mais 0, que é igual a... Ok? Então, é só isso mesmo. Onde é que o bicho pega? Derivadas parciais. Certo? Aqui a gente vai falar um pouco da teoria e daqui a pouco eu vou falar sobre a prática, como é que a gente vai fazer isso. O que são as derivadas parciais? Se f de xy for uma função derivada, né, acontece o seguinte: eu quiser calcular a derivada dela, existem dois tipos de derivadas. Derivada em função de x e a derivada em função de y. Então, toda vida, pessoal, que eu falar, galera, calcula a derivada dessa função aqui. Se ela for de duas variáveis, você tem que perguntar, em função de quem? Certo? Calcule a derivada em função de quem? Vocês têm que se perguntar em função de qual variável você vai estar derivando. Porque a partir do momento que você considera a variável x, qualquer outra variável que tiver lá vai ser considerada como
constante. E vale todas as regras da derivação para a constante. Assim como, se eu considerar y, automaticamente x vai passar a ser a nossa constante. Então, pessoal, calcula a derivada dessa função. Qual é a pergunta? Em função de quem? Em função de x vai dar uma coisa, em função de y vai dar outra. Ok? Alguma dúvida nisso, pessoal? Então, vamos lá. df dx, na verdade não d, né? É um símbolo grego, não sei se é sigma, não sei, mas enfim, é um sigma. Sigma f, sigma x, fica, demora mais, vamos dizer df dx. df dx vai ser quem? É a derivada parcial de f em relação a x. Quem está dizendo isso aí em relação a x é esse carinha de baixo aqui. E ao mesmo, então, né, por consequência, df dy é a derivada parcial de f em relação a y. Então a gente vai pegar uma funçãozinha, vai derivar em função de x e depois em função de y. Isso aí a gente encontra as derivadas parciais, ok?